É Notícia está de volta com o João Pedro Stedley. Stedley, nós estávamos falando aí da questão da imprensa, né? Eu sou jornalista há praticamente 20 anos, quase 20 anos. Eu vejo que a maioria dos jornalistas, ela é muito simpática ao MST. E a imprensa, o senhor fez uma crítica à imprensa e eu acho que a imprensa merece ser criticada. Essa história de que não pode criticar a imprensa, acho que a imprensa gosta muito de criticar e não gosta de ser criticada. Então é sempre importante a gente fazer esse debate sobre o trabalho da gente, se está bem feito e tal. Agora, o MST não está reclamando de barriga cheia da imprensa, Stedley, quando o senhor faz uma argumentação de que a Globo, comparar a Globo com o Goebbels, que é um ministro do Hitler, do nazismo, não é o senhor não exagerou aí? Não, eu repito sempre, porque justamente é essa técnica de jornalismo que é maldosa. Por quê? Porque manipula uma informação. Olha, o helicóptero do serviço de inteligência da PM vai lá, filma a destruição das laranjas. Aí tu pega aquela imagem e fica repetindo, para criar o quê? É para informar que houve a destruição? Informar, tu informaria uma vez. Foi um fato importante, senhor. Importante para não é eles. para dar num pezinho de página nenhuma. Mas também não ficar uma semana inteira repetindo. Martelando ali. Martelando como eles fizeram. Quando é a favor dos trabalhadores, eles não martelam da mesma maneira. Quantas vezes a Globo ficou martelando que até hoje os assassinos do massacre de Carajás estão impunes? Aí eu vejo uma cobertura em toda a imprensa forte sobre Carajás, hein? Sobre o massacre. Houve na época, mas agora alguém fala que continuam impunes? E estão impunes. Só está falando aqui agora na Rede TV. Contigo. Né? Mas queria falar no Jornal Nacional. Alguém fala no Rede TV News aqui. Pô. Alguém fala no Jornal Nacional por que um banqueiro como Dantas, em 2 anos, comprou 600 mil hectares na Amazônia? Desde quando o banco precisa criar Se ele comprou legalmente, não tem problema nenhum, tem? Ele viu que é uma oportunidade de negócio. Tem, porque é uma injustiça. Entendeu? Não é aquela volta ao princípio da Constituição. A propriedade da terra no Brasil está condicionada a cumprir uma função social. Só porque o cara é banqueiro, então vai resolver comprar terra? Não. A terra no Brasil tem que ser em favor da sociedade. É isso que é a função social. Mas a lógica do banqueiro, ele é ganhar dinheiro. Ele acha que aquilo pode ser um bom negócio e que vai ganhar dinheiro com aquilo. Essa lógica não pode ser aplicada à produção agrícola. Mas se ele compra dentro da lei, por que não pode ser aplicada? Ele compra... Se comprar dentro da lei, se fez tudo direitinho, por que ele não pode comprar, ter uma fazenda produtiva? A mesma lei que dá o direito a ele usar o dinheiro e comprar, a mesma lei determina lá que aquela terra deve ser desapropriada. Porque é muito grande, porque não cumpre a função social, e no caso dele, algumas das fazendas são griladas também. E a suspeita de lavagem de dinheiro na criação de gado? Ele é acusado disso em reportagens da imprensa, e essas suspeitas também. Enfim, não estou querendo defender o banqueiro Daniel Dantas não, que inclusive está convidado para vir ao É Notícia expor seus argumentos, a gente gostaria muito de recebê-lo. Mas é importante a gente não deixar de lembrar que tem essa acusação também de lavagem de dinheiro. Queria falar do agronegócio agora com o senhor. O senhor falou, o agronegócio está dominando o Brasil. O agronegócio tem estimulado muito a economia brasileira, tem sido responsável pelo crescimento do Brasil, ou seja, o agronegócio não é uma coisa boa, Stedley? A palavra agronegócio é pouco conhecida e é um vocábulo que cada um usa como quer. Em geral, há uma confusão entre agroindústria e agronegócio. O MST defende a agroindústria como uma maneira de você desenvolver a economia, agregar valor aos produtos e fazer com que mais alimentos cheguem à mesa do trabalhador. Mas agronegócio, no conceito sociológico, ele se transformou, na verdade, em um modelo do capital internacional para a produção agrícola. Que modelo é esse? É uma aliança que se produz entre um grande proprietário, dono de 2, 3 mil hectares, com as empresas transnacionais. Essas empresas transnacionais vêm aqui no Brasil e impõem um pacote tecnológico que não é nosso a esses grandes proprietários, vende a ele a semente transgênica, o adubo, a máquina e controla o mercado. E ao controlar o mercado, controla o preço. Então esse agronegócio que é cantado em prosa e verso, na verdade ele é uma perversidade para a nossa economia, porque ele só produz matéria-prima e nós estamos exportando 40 milhões de toneladas de soja em grão, sem nenhum valor agregado. E quem é que ganha com essa exportação de soja? 5 empresas multinacionais. A Cargill, a Bunge, a ADM, a Dreyfus e a Monsanto.
5 empresas multinacionais é que ganham com a soja, não o povo brasileiro. Então, o que nós defendemos? Aqui, se geram emprego, se pagam impostos. Mínimo, está aí o IBGE que provou agora. Essas unidades de produção que adotaram o modelo do agronegócio dão emprego para apenas 6% da mão de obra que existe na agricultura. Ao contrário, eles expulsam a mão de obra. Por quê? Porque nessa unidade do grande fazendeiro aliado com aquelas empresas transnacionais para produzir soja, para produzir cana, para produzir laranja, para exportação, qual é o modelo tecnológico? Uso intensivo de máquina, portanto expulsa a mão de obra, e uso intensivo de agrotóxico, portanto expulsa a mão de obra, porque em vez de capina tu bota veneno, e esse agrotóxico envenena o meio ambiente. Como ele é de origem química, esse agrotóxico não se destrói. Ou ele destrói o solo, ou vai para o lençol freático, ou vai para o teu estômago. Todos os cientistas estão alertando que os alimentos no Brasil estão cada vez mais contaminados e estão gerando cada vez mais câncer. A contraface disso seria estimular mais a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela tem escala para ser um negócio viável num país da dimensão do Brasil? Não tem a menor dúvida, porque a agricultura familiar não é só aquela pequena agricultura, um lote de 5 hectares, como muita gente imagina. A agricultura familiar, de novo, é um problema de vocábulo, é um modelo de produção. O que é a agricultura familiar? Você pode ter tamanhos de 100, 200, até 500 hectares e praticar agricultura familiar, porque a característica dela é aplicar uma produção agrícola diversificada, ou seja, não é monocultura. Então, com isso, você produz vários produtos ao longo do ano numa mesma área. Pode ser 5 hectares, pode ser 200. Mas a agricultura diversificada é fundamental, porque é ela que dá o equilíbrio no meio ambiente. Segunda coisa, você tem que priorizar a produção de alimentos para o mercado interno. Eu fico puto da cara, e até já discuti uma vez com o Roberto Rodrigues, que é um homem inteligente. O ex-ministro da Agricultura. O maior mercado consumidor de alimentos para o Brasil não é a Europa, é o Brasil. Nós temos aqui 190 milhões de pessoas mal alimentadas. Então, em vez de ficar vendendo para chinês, nós temos que vender para brasileiro. Brasileiro não come queijo, brasileiro não come salame, brasileiro não come iogurte, brasileiro não toma suco de laranja. Isso, 90% da nossa produção vai para o exterior, controlado pela Coca-Cola. Então, a agricultura familiar é quando você direciona a produção para a agroindústria e para a produção do mercado interno. E, sobretudo, não usa veneno, que vai gerar doença. E eu só te peço um pouquinho mais de paciência. Por conta desse modelo perverso do agronegócio, que não tem nada a ver com o tamanho da área, é com o modelo de produção. Por conta desse modelo perverso do agronegócio, o Brasil, no ano passado, se transformou o maior consumidor mundial de venenos. Nós estamos botando na nossa área 700 milhões de litros de venenos por safra. Isso é uma loucura, é um absurdo, isso aí devia ser condenado, isso é um genocídio. E quero aproveitar aqui no teu programa para fazer uma denúncia. Diga, por favor. E desafio a me processarem. Diga. A Anvisa, que é gente séria que trabalha lá no Ministério da Saúde, médicos sanitaristas de primeira linha, sem comparar com os outros, mas servidores públicos dedicados, eles que controlam a saúde pública. Eles foram lá na fábrica da Syngenta em Paulínia, há um mês atrás, e encontraram 150 mil litros de agrotóxicos adulterados. Ou seja, aqui no rótulo tem uma fórmula que foi autorizada. E dentro é outra, muito mais potente, para o agricultor sair com aquela ideia que o da Syngenta é bom. Eles aprenderam 150 mil litros. Agora eu te pergunto como jornalista, você leu essa notícia em algum jornal? Sinceramente não A Globo deu no Jornal Nacional? Sinceramente não me recordo. Ninguém deu. Tem que averiguar se Ninguém de fato deu. Alterada mesmo. Isso é um crime que a Syngenta está fazendo, porque esse veneno adulterado, ele pode trazer consequências.